Lucien Goldman, Dialética e Cultura. Introdução. O todo e as partes. O presente estudo se insere num trabalho filosófico mais amplo. Embora a erudição seja uma condição de todo pensamento filosófico sério, não faremos aqui um estudo exaustivo nem um trabalho de erudição pura. Filósofos e historiadores eruditos trabalham, sem dúvida, sobre os mesmos fatos, mas as perspectivas de que eles abordam esses fatos e os fins que se propõem são totalmente diferentes. O historiador erudito fica no plano do fenômeno empírico abstrato, que ele se esforça por conhecer nos mínimos detalhes, fazendo assim um trabalho não só válido e útil, mas ainda indispensável ao historiador filósofo, que quer, a partir desses mesmos fenômenos empíricos abstratos, chegar à sua essência conceitual. Assim, os dois campos da pesquisa se completam. A erudição fornecendo ao pensamento filosófico os conhecimentos empíricos indispensáveis, o pensamento filosófico, por sua vez, orientando as pesquisas eruditas e esclarecendo-as sobre a importância maior ou menor dos múltiplos fatos que constituem a massa inesgotável dos dados individuais. Infelizmente, a divisão do trabalho favorece as ideologias e chega-se muito frequentemente a desconhecer a importância de um ou outro desses dois aspectos da pesquisa. O historiador erudito crê que a única coisa importante é o estabelecimento preciso de tal detalhe biográfico ou filosófico concernente à vida do escritor ou ao texto. O filósofo olha com certo desdém os eruditos puros que amontoam os fatos sem levarem em conta sua importância e sua significação. Não vamos insistir nesses mal-entendidos. Contentemo-nos em estabelecer que os fatos empíricos isolados e abstratos são o único ponto de partida da pesquisa e também que a possibilidade de compreendê-los e deles extrair as leis e a significação é o único critério válido para julgar o valor de um método ou de um sistema filosófico. Resta saber se é possível chegar a esse resultado, tratando-se de fatos humanos, de outro modo que não concretizando-os por uma conceituação dialética. O presente trabalho pretende contribuir para o esclarecimento desse problema pelo estudo de vários textos que são, para o historiador do pensamento e da literatura, um conjunto preciso e limitado de fatos empíricos. No caso, pelo estudo dos pensamentos de Pascal e das 4 tragédias de Racine, Andromaque, Britannicus, Berenice e Phèdre. Tentaremos mostrar como o conteúdo e a estrutura dessas obras são melhor compreendidas à luz de uma análise materialista e dialética. Inútil dizer que é um trabalho limitado e parcial, que não pretende ser decisivo quanto à validade de nosso método. O valor e os limites de tal método só podem ser elucidados por um conjunto de trabalhos, em parte já escritos pelos diversos historiadores materialistas desde Marx, e em parte ainda por serem escritos. A ciência progride lentamente, ainda que se possa esperar que cada resultado conquistado permita, em decorrência dele, uma marcha acelerada. Convencidos de que o trabalho científico, como a consciência em geral, é um fenômeno social que supõe a cooperação de numerosos esforços individuais, esperamos trazer uma contribuição à compreensão, por um lado, da obra de Pascal e de Racine, por outro, a da estrutura dos fatos da consciência e de sua expressão filosófica e literária. Contribuição que será, evidentemente, completada e superada por outros trabalhos posteriores. Sublinhemos, entretanto, que as linhas precedentes, longe de serem um simples protesto subjetivo de modéstia, são a expressão de uma posição filosófica precisa,
radicalmente oposta a toda filosofia analítica que admite a existência de primeiros princípios racionais ou de pontos de partida sensíveis absolutos. O racionalismo, partindo de ideias inatas ou evidentes, e o empirismo, partindo da sensação ou da percepção, admitem, tanto um como o outro, em cada movimento da pesquisa, um conjunto de conhecimentos adquiridos, a partir do qual o pensamento científico avança em linha reta, com maior ou menor certeza, sem, entretanto, ter de voltar normal e necessariamente aos problemas já resolvidos. O pensamento dialético afirma, em compensação, que nunca há pontos de partida absolutamente certos, nem problemas definitivamente resolvidos. Afirma que o pensamento nunca avança em linha reta, pois toda verdade parcial só assume sua verdadeira significação por seu lugar no conjunto, da mesma forma que o conjunto só pode ser conhecido pelo progresso no conhecimento das verdades parciais. A marcha do conhecimento aparece, assim, como a perpétua oscilação entre as partes e o todo, que se devem esclarecer mutuamente. Neste ponto, como em muitos outros, a obra de Pascal representa a grande virada no pensamento ocidental, do atomismo racionalista ou empirista para o pensamento dialético. O próprio Pascal, aliás, estava consciente disso e diz em 2 fragmentos que esclarecem particularmente a oposição radical entre sua posição filosófica e toda espécie de racionalismo ou de empirismo. Esses fragmentos nos parecem exprimir da maneira mais clara o essencial, não só do pensamento pascaliano, como de todo o pensamento dialético, quer se trate de grandes autores representativos como Kant, Hegel, Marx, Lukács, ou, mais modestamente, de estudos parciais e limitados, como a presente obra. Citamos tais fragmentos desde agora, lembrando que a eles voltaremos no curso do presente trabalho, e que é, entre outros, a partir deles que se poderia e se deveria compreender o conjunto da obra de Pascal e os sentidos das tragédias de Racine. Abre aspas, se o homem se estudasse em primeiro lugar, veria o quanto é incapaz de seguir adiante. Como seria possível a uma parte conhecer o todo? Mas talvez o homem aspire a conhecer pelo menos as partes que lhe estão em proporção. Contudo, as partes do mundo têm todas tal relação e tal encadeamento entre si que creio ser impossível conhecer uma sem conhecer as outras e sem conhecer o todo. Fecha aspas, fragmento 72. Abre aspas, sendo então todas as coisas causadas e causadoras, ajudadas e ajudantes, mediata e imediatamente, e todas se relacionando por um vínculo natural e insensível que liga as mais afastadas e as mais diferentes, creio ser tão impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, como conhecer o todo sem conhecer particularmente as partes. Fecha aspas, fragmento 72. Pascal sabe o quanto se opõe com isso ao racionalismo cartesiano. Descartes pensava que se nós não podemos compreender o infinito, temos, pelo menos, para nosso pensamento, pontos de partida, primeiros princípios evidentes. Não via que o problema é o mesmo para os elementos e para o conjunto. Não via que, na medida em que não se conhece um, é impossível conhecer os outros. Abre aspas, mas a infinidade em ponto pequeno é bem menos visível. Os filósofos, muito cedo, pretenderam chegar a ela e foi nisso que todos malograram. Foi o que deu lugar a estes títulos tão comuns, dos princípios das coisas, dos princípios da filosofia,
e há outros tão enfatuados no resultado, embora menos na aparência, como este que faz pasmar, de Omnis Sibylle. Fecha aspas. Fragmento 72. A partir desta maneira de encarar as relações entre as partes e o todo, é que se deve tomar rigorosamente ao pé da letra o fragmento 19, dando-lhe seu sentido mais forte. Abre aspas. A última coisa que se encontra ao fazer uma obra é a compreensão do que se deve colocar em primeiro lugar. Fecha aspas. A partir desta maneira de encarar as relações entre as partes e o todo, é que se deve tomar rigorosamente ao pé da letra o fragmento 19, dando-lhe seu sentido mais forte. Abre aspas. A última coisa que se encontra ao fazer uma obra é a compreensão do que se deve colocar em primeiro lugar. Fecha aspas. Isso significa que o estudo de um problema nunca está acabado, nem em seu conjunto, nem em seus elementos. Por um lado, é evidente que, recomeçando a obra, encontrar-se-á ainda, e somente em último lugar, o que se deveria ter posto no início. E, por outro lado, o que vale para o conjunto não é menos válido para suas partes, as quais, não sendo elementos primeiros, são, em sua escala, conjuntos relativos. O pensamento é uma operação viva, cujo progresso é real, sem ser, entretanto, linear e, sobretudo, sem nunca estar acabado. Compreende-se agora por que, fora de todo julgamento subjetivo, só podemos ver, por razões epistemológicas, no presente trabalho, uma etapa no estudo de um problema, uma contribuição a uma investigação que não pode nem ser, nem se pretender individual ou definitiva. O principal objeto de qualquer pensamento filosófico é o homem, sua consciência e seu comportamento. Em última análise, toda filosofia é uma antropologia. Não podemos, evidentemente, expor numa obra dedicada ao estudo de um grupo de fatos parciais o conjunto de nossa posição filosófica. Entretanto, como os fatos que estudamos são obras filosóficas e literárias, permitam-nos dizer algumas palavras sobre nossa concepção da consciência em geral e da criação literária e filosófica em particular. Partindo do princípio fundamental do pensamento dialético, isto é, do princípio de que o conhecimento dos fatos empíricos permanece abstrato e superficial, enquanto ele não for concretizado por sua integração ao único conjunto que permite ultrapassar o fenômeno parcial e abstrato para chegar à sua essência concreta e, implicitamente, para chegar à sua significação. Não cremos que o pensamento e a obra de um autor possam ser compreendidos por si mesmos se permanecermos no plano dos escritos e mesmo no plano das leituras e das influências. O pensamento é apenas um aspecto parcial de uma realidade menos abstrata, o homem vivo e inteiro. E este, por sua vez, é apenas um elemento do conjunto que é o grupo social. Uma ideia, uma obra, só recebe sua verdadeira significação quando é integrada ao conjunto de uma vida e de um comportamento. Além disso, acontece frequentemente que o comportamento que permite compreender a obra não é o do autor, mas o de um grupo social, ao qual o autor pode não pertencer, e sobretudo quando se trata de obras importantes, o comportamento de uma classe social. Pois o conjunto múltiplo e complexo de relações humanas que envolve todo indivíduo cria muito frequentemente rupturas entre sua vida cotidiana, de um lado, seu pensamento conceitual e sua imaginação criadora, de outro, ou então só deixa subsistir entre elas uma relação demasiado mediatizada para ser praticamente acessível a qualquer análise pouco precisa. Em casos semelhantes, e são numerosos, a obra é dificilmente inteligível se quisermos compreendê-la unicamente ou, em primeiro lugar, através da personalidade de seu autor. Mais ainda, a intenção de um escritor e a significação subjetiva que para ele tem a sua obra nem sempre coincidem com a significação objetiva, frequentemente pouco consciente para seu próprio criador. As diferenças entre a doutrina calvinista da predestinação
e a dos jansenistas são pouco visíveis, se bem que reais, enquanto a pesquisa fica no plano da consciência. O estudo do comportamento social e econômico dos grupos jansenistas e calvinistas torna a diferença gritante. Por um lado, a ascese intramundana dos grupos calvinistas estudados por Max Weber, a ascese que tão poderosamente contribuiu para a acumulação de capitais e para o progresso do capitalismo moderno, e por outro lado, a recusa a qualquer vida intramundana, social, econômica, política e mesmo religiosa, que caracteriza o grupo dos jansenistas, nos permitem entrever sem dificuldade uma oposição que encontrou sua expressão no anticalvinismo dos jansenistas, anticalvinismo real e profundo, apesar das semelhanças aparentes entre essas duas doutrinas. Do mesmo modo, as tragédias de Racine, tão pouco esclarecidas por sua vida, explicam-se, pelo menos em parte, se as aproximamos do pensamento jansenista e também da situação social e econômica da noblesse de robe sob Luís XIV. Precisemos. O historiador da filosofia ou da literatura se encontra inicialmente diante de um conjunto de fatos empíricos, os textos que ele se propõe estudar. Esses textos podem ser abordados seja com um conjunto de métodos puramente filológicos, que chamaremos positivistas, seja com métodos intuitivos e afetivos, fundados sobre a afinidade e a simpatia, seja, enfim, com métodos dialéticos. Eliminando, no momento, o segundo grupo, que, pelo menos em nossa opinião, não tem um caráter propriamente científico, constatamos que um único critério pode separar os partidários dos métodos dialéticos e dos partidários dos métodos positivistas. A possibilidade de compreender o conjunto dos textos em sua significação mais ou menos coerente, sendo que esses textos são, para uns como para outros, o ponto de partida e o ponto de chegada do trabalho científico deles. A concepção, já mencionada, da relação entre o todo e as partes separa, entretanto, sem dificuldade, o método dialético dos métodos habituais de história erudita, que, com frequência, não levam suficientemente em conta os dados evidentes da psicologia e do conhecimento dos fatos sociais. Os escritos de um autor só constituem, efetivamente, uma parte de seu comportamento, o qual depende de uma estrutura fisiológica e psicológica extremamente complexa que está longe de permanecer idêntica e constante ao longo da sua existência individual. Além disso, uma variedade análoga se manifesta a fortiori na multiplicidade infinita das situações concretas nas quais se encontra o indivíduo no curso de sua existência. Sem dúvida, se tivéssemos um conhecimento exaustivo da estrutura psicológica do autor estudado e da história de suas relações cotidianas com seu meio social e natural, poderíamos compreender, se não inteiramente, pelo menos em grande parte, sua obra através de sua biografia. Um tal conhecimento está, entretanto, no momento e provavelmente para sempre, no domínio da utopia. Mesmo quando se trata de indivíduos contemporâneos que o psicólogo pode estudar no laboratório, pode submeter a toda espécie de experiências e testes, pode interrogar sobre seus sentimentos atuais e sobre sua vida passada, obteríamos daí, quando muito, algo semelhante a uma visão mais ou menos fragmentária do indivíduo estudado. Com maior razão, isso é válido para um homem desaparecido há vários séculos e que, mesmo através das pesquisas mais sérias, só podemos conhecer de uma maneira extremamente superficial e fragmentária. Há qualquer coisa de paradoxal em tentar compreender a obra de Platão, de Kant, de Pascal, através de sua biografia, numa época em que, melhor do que nunca, acabamos de conhecer, graças à psicanálise, à psicologia da forma e aos trabalhos de Jean Piaget, a extrema complexidade do indivíduo humano. Apesar de toda a erudição e do rigor científico aparentes, as conclusões de semelhantes tentativas permanecerão necessariamente mais ou menos arbitrárias. Não se trata, bem entendido, de excluir o estudo da biografia do trabalho do historiador. Muito frequentemente, esse estudo lhe traz esclarecimentos que, por concernirem apenas a detalhes, nem por isso são menos dignos
de maior interesse. Tal estudo biográfico, entretanto, permanecerá sempre como um processo de pesquisa auxiliar e parcial, cujos resultados deverão ser controlados por diferentes métodos e que, em hipótese alguma, deverão ser transformados em fundamentos da explicação. Assim, a tentativa de ultrapassar o texto escrito pela sua integração à biografia do autor revela-se difícil e seus resultados se apresentam duvidosos. Não valerá mais, nesses casos, retornar aos métodos positivistas, ao próprio texto e ao seu estudo filológico, no sentido mais vasto da palavra? Não cremos, porque todo estudo filológico se choca com dois obstáculos dificilmente superáveis, enquanto não se integra a obra no conjunto histórico do qual ela faz parte. Em primeiro lugar, como fixar essa obra? Será tudo o que o autor estudado escreveu, incluindo-se as cartas e os mínimos rascunhos e publicações póstumas? Ou será somente o que ele publicou ou destinou à publicação? São conhecidos os argumentos usados em defesa de cada uma dessas duas soluções. A dificuldade da escolha está no fato de que nem tudo que um autor escreveu tem a mesma importância para a compreensão de sua obra. Há textos que se explicam pelos acasos particulares da vida do autor e que, como tal, apresentam, quando muito, um interesse biográfico. Há os textos essenciais, sem os quais a obra é incompreensível. E o que torna a tarefa do historiador ainda mais difícil é o fato de que uns e outros se encontram tanto nas obras publicadas como nas cartas e notas pessoais. Encontramos-nos diante de uma das manifestações da dificuldade fundamental de todo o trabalho científico, a distinção entre o essencial e o acidental, problema que preocupa os filósofos desde Aristóteles até Husserl, e ao qual há que se dar uma resposta positiva e científica. Segunda dificuldade, não menos importante do que a primeira. Em primeiro lugar, a significação de um texto está longe de ser certa e unívoca. Palavras, frases, fragmentos semelhantes e mesmo idênticos na aparência podem ter significações diferentes quando se acham integrados em conjuntos diferentes. Pascal sabia o melhor do que ninguém, abre aspas, as palavras diferentemente dispostas têm uma significação diferente, e as significações diferentemente dispostas têm efeitos diferentes. Fecha aspas, fragmento 23. Abre aspas, não se diga que eu nada disse de novo. A disposição das matérias é nova. No jogo da pela há uma mesma bola para ambos os jogadores, mas um deles a coloca melhor. Fecha aspas. Abre aspas, gostaria muito que dissessem que me servi de palavras antigas, tal como os mesmos pensamentos formam outro corpo de discurso, por uma disposição diferente. Também assim, as mesmas palavras formam outros pensamentos por sua diferente disposição. Fecha aspas, fragmento 22. Ora, é praticamente impossível inserir os pensamentos no, abre aspas, corpo do discurso, fecha aspas, enquanto não se fez a separação na obra entre o essencial e o acessório, entre os elementos que formam este corpo do discurso e os textos não essenciais que devem ser deixados de lado. Tudo isso parece mais ou menos evidente. Entretanto, numerosos historiadores nem por isso deixam de isolar arbitrariamente certos elementos de uma obra para aproximá-los de outros elementos análogos de uma outra obra radicalmente diferente. Quem não conhece as tão divulgadas e persistentes lendas do romantismo de Rousseau e de Hölderlin, a aproximação entre Pascal e Kierkegaard, etc., ou então a tentativa, a qual voltaremos no curso dessa obra, feita por Laporte e sua escola, no sentido de identificar as posições opostas de Pascal e de Descartes? Em todos esses casos, estamos diante do mesmo procedimento. São isolados de seu contexto certos elementos parciais de uma obra, deles são feitas totalidades autônomas e constata-se em seguida a existência de elementos análogos em uma outra obra, com a qual se estabelece então uma aproximação. Cria-se assim uma analogia artificial,
deixando de lado, conscientemente ou não, o contexto que é inteiramente outro e que dá mesmo a esses elementos semelhantes uma significação diferente ou oposta. Há, sem dúvida, em Rousseau e em Hölderlin, uma certa sensibilidade afetiva, uma acentuação do eu subjetivo, um amor à natureza que, isolados do contexto, podem aproximá-los aparentemente dos escritores românticos. É suficiente, entretanto, lembrar o contrato social, a ideia de vontade geral, a ausência de qualquer ideia de elite oposta à comunidade universal, a pouca importância que tem a Idade Média aos olhos desses dois escritores, o entusiasmo de Hölderlin pela Grécia para ver a que ponto essas obras são o contrário do romantismo. Do mesmo modo, encontramos, sem dúvida, em Pascal, uma atitude simultaneamente positiva e negativa em face da razão. Mas o elemento positivo não o aproxima mais de Descartes do que o elemento negativo o aproximaria de Kierkegaard, a menos que esqueçamos que esses dois elementos coexistem de maneira permanente e que não se pode falar sequer de suas atitudes ou elementos, a menos que os pensamentos sejam abordados de uma perspectiva cartesiana ou kierkegaardiana. Para Pascal, há uma única posição, a dialética trágica, que responde ao mesmo tempo sim e não a todos os problemas fundamentais colocados pela vida do homem e por suas relações com os outros homens e com o universo. Poderíamos multiplicar os exemplos. Aí se encontram os dois obstáculos contra os quais se deve chocar qualquer método positivista puramente filológico e em face dos quais esse método está totalmente desarmado por não possuir um critério objetivo que lhe permita julgar a importância dos diferentes textos e de sua significação no conjunto da obra. Essas dificuldades são apenas a expressão visível e imediata na esfera particular da história da literatura e da filosofia, da impossibilidade geral de compreender, no domínio das ciências humanas, os fenômenos empíricos abstratos e imediatos, sem ligá-los à sua essência conceitual concreta. O método dialético preconiza um caminho diferente. As dificuldades que a inserção da obra na biografia de seu autor apresentava, longe de nos incitarem ao texto imediato, deveriam nos levar, ao contrário, a avançarmos na primeira direção, indo não somente do texto ao indivíduo, mas ainda indo deste aos grupos sociais dos quais ele faz parte. Pois, à luz da reflexão, as dificuldades do estudo filológico revelam ser as mesmas, da mesma ordem e ter o mesmo fundamento epistemológico. Sendo inesgotáveis a multiplicidade e a variedade dos fatos individuais, seu estudo científico e positivo pressupõe a separação dos elementos essenciais e acidentais, que são intimamente ligados à realidade imediata, tal como ela se oferece à nossa intuição sensível. Ora, sem abordar aqui a discussão do fundamento epistemológico das ciências físico-químicas, para as quais a situação nos parece diferente, cremos que, nas ciências humanas, a separação entre o essencial e o acidental só pode se fazer pela integração dos elementos ao conjunto, das partes ao todo. Eis porque, se bem que nunca se possa chegar a uma totalidade que não seja ela mesma, elemento ou parte, o problema do método nas ciências humanas é o do corte do dado empírico em totalidades relativas suficientemente autônomas para servir de quadro a um trabalho científico. Se, entretanto, pelas razões que acabamos de enunciar, nem a obra nem o indivíduo são totalidades suficientemente autônomas para fornecer o quadro de um estudo científico e explicativo dos fatos intelectuais e literários, resta-nos saber se o grupo, enfocado sobretudo da perspectiva de sua estruturação em classes sociais, poderia constituir uma realidade que nos permitisse superar as dificuldades encontradas no plano do texto isolado ou ligado unicamente à biografia. Abordemos na ordem inversa, por razões de exposição, as duas dificuldades mencionadas acima. Como definir a significação de um texto ou de um fragmento? A resposta decorre das análises precedentes, integrando-o no conjunto coerente da obra. O acento é colocado aqui sobre a palavra coerente. O sentido válido é aquele que permite reencontrar a coerência integral da obra,
a menos que esta coerência não exista. E nesse caso, por razões que exporemos mais adiante, o texto estudado não terá interesse filosófico ou literário fundamental. Pascal esteve consciente disso. Falando da interpretação da Sagrada Escritura, escreve, abre aspas, só se pode ter uma boa fisionomia pondo de acordo todas as nossas contrariedades, e não é suficiente estabelecer uma sucessão de qualidades concordantes sem fazer concordarem as contrárias. Para entender o sentido de um autor, é preciso fazer concordarem todas as passagens contrárias. Assim, para entender as Escrituras, é preciso ter um sentido no qual todas as passagens contrárias concordem entre si. Não é suficiente ter um sentido que convenha a diversas passagens concordantes, mas há que se ter um sentido que faça concordarem as próprias passagens contrárias. Todo autor tem um sentido no qual todas as passagens contrárias ou concordam ou não têm absolutamente sentido algum. Não se pode dizer isso das Escrituras e dos profetas. Eles têm seguramente bastante sentido e bom. É preciso, então, procurar neles um sentido que faça concordarem todos os contrários. Fecha aspas, fragmento 684. O sentido de um elemento depende do conjunto coerente da obra inteira. A afirmação de uma fé absoluta na verdade dos evangelhos não tem nem a mesma significação, nem a mesma importância quando nós encontramos em Santo Agostinho, em Santo Tomás de Aquino, em Pascal e em Descartes. Ela é essencial, ainda que num sentido muito diferente para cada um dos três primeiros. E é inteiramente acidental e mesmo negligenciável no último. Na célebre querela sobre o ateísmo, Fichte tinha provavelmente razão quando afirmava sua fé pessoal, mas seus adversários certamente também tinham razão quando afirmavam que essa fé era um elemento acidental no conjunto de uma filosofia objetivamente ateia. Do mesmo modo, o célebre fragmento 77, Pascal compreendeu melhor a filosofia cartesiana e mesmo seu ulterior prolongamento em Malebranche do que Laporte, em sua volumosa obra, cuja interpretação frequentemente se funda em textos que são acidentais nos escritos do filósofo. Se, entretanto, o critério da coerência nos traz uma ajuda importante e mesmo decisiva quando se trata de compreender a significação de um elemento, torna-se claro que esse critério só se aplica muito raramente, e só quando se trata de uma obra verdadeiramente excepcional ao conjunto dos escritos e dos textos de um autor. O fragmento 684 se refere a uma obra excepcional e inigualável para um crente. Da perspectiva de Pascal, nada há de acidental nas Escrituras. Sua coerência deve abarcar a mínima linha, a menor palavra. O historiador da filosofia e da literatura, por outro lado, se encontra numa situação menos favorecida e mais complexa. De uma maneira imediata, a obra que ele estuda está escrita por um indivíduo que não está, a cada instante de sua existência, no mesmo nível de consciência e de força criadora. Além disso, este indivíduo está sempre mais ou menos aberto a influências exteriores e acidentais. Na maior parte dos casos, o critério de coerência só pode se aplicar aos textos essenciais de sua obra, o que nos leva à primeira das dificuldades que mencionamos quando falamos dos obstáculos contra os quais deve se chocar todo método puramente filológico ou biográfico. Sobre esse ponto, o historiador da literatura e da arte tem, sem dúvida, um primeiro critério imediato, o valor estético. É evidente que toda tentativa de compreensão da obra de Goethe ou de Racine que pode deixar de lado les énervés ou le général citoyen para o primeiro, Alexandre ou la Thébaïde para o segundo. Porém, mesmo sem falarmos do fato de que, isolado de todo o complemento conceitual e explicativo, esse critério de valor estético permanece subjetivo e arbitrário. Ele apresenta ainda a desvantagem de quase nunca poder se aplicar às obras filosóficas e teológicas.
A história da filosofia e da literatura só poderá, assim, se tornar científica no dia em que for forjado um instrumento objetivo e controlável, permitindo separar numa obra o essencial do acidental, instrumento do qual se poderá, aliás, controlar a validade e o emprego pelo fato de que sua aplicação nunca deverá eliminar como não essenciais obras esteticamente bem-sucedidas. Ora, este instrumento nos parece ser a noção de visão do mundo. O conceito em si nem mesmo é de origem dialética. Dilthey e sua escola empregaram-no abundantemente. Infelizmente o fizeram de maneira muito vaga, sem nunca chegarem a lhe dar um estatuto positivo e rigoroso. O mérito de ter empregado esse conceito com a precisão indispensável para fazer dele um instrumento de trabalho pertence, em primeiro lugar, a Georges Lukács, que o fez em diversas obras, cujo método nos esforçamos por analisar em outros trabalhos. O que é uma visão do mundo? Já o escrevemos anteriormente. Não é um dado empírico imediato, mas, ao contrário, um instrumento conceitual de trabalho indispensável para compreender as expressões imediatas do pensamento dos indivíduos. Sua importância e sua realidade se manifestam mesmo no plano empírico, desde que a ultrapasse o pensamento e a obra de um só escritor. Tem-se, há muito tempo, assinalado os parentescos existentes entre algumas obras filosóficas e certas obras literárias. Descartes e Corneille, Pascal e Racine, Schelling e os românticos alemães, Hegel e Goethe. Por outro lado, nós o mostraremos no curso do presente trabalho, posições análogas na estrutura do conjunto e não apenas no pormenor são encontradas quando se comparam textos aparentemente tão diferentes como os escritos críticos de Kant e os pensamentos de Pascal. Ora, no plano da psicologia individual, não há nada mais diferente do que um poeta que cria seres e coisas particulares e um filósofo que pensa e se exprime por conceitos gerais. Do mesmo modo, mal se pode imaginar dois indivíduos tão diferentes em todos os aspectos de sua vida e de seus comportamentos como foram Kant e Pascal. Se então, em sua maior parte, os elementos essenciais que compõem a estrutura esquemática dos escritos de Kant, Pascal e Racine são análogos, apesar das diferenças que separam esses escritores enquanto indivíduos empíricos vivos, somos obrigados a concluir pela existência de uma realidade que não é mais puramente individual e que se exprime através de suas obras. Essa realidade é precisamente a visão do mundo. E no caso preciso dos autores que acabamos de citar, a visão trágica, da qual falaremos nos capítulos seguintes. Não é preciso, entretanto, ver na visão do mundo uma realidade metafísica ou de ordem puramente especulativa. Ela constitui, ao contrário, o principal aspecto concreto do fenômeno que os sociólogos tentam descrever há dezenas de anos sob o termo de consciência coletiva. E sua análise nos permitirá precisar a noção de coerência que já encontramos. O comportamento psicomotor de todo indivíduo resulta de suas relações com o meio ambiente. Jean Piaget decompôs o efeito dessas relações em dois processos complementares: assimilação do meio aos esquemas de pensamento e de ação do sujeito e acomodação desses esquemas à estrutura do mundo ambiente, quando este não se deixa assimilar. O grande defeito da maior parte dos trabalhos de psicologia foi o de tratar frequentemente o indivíduo como sujeito absoluto e de considerar os outros homens nas suas relações com ele unicamente como objeto de seu pensamento ou de sua ação. Era a posição atomista comum ao eu cartesiano ou fichtiano, ao ego transcendental dos neocantianos e dos fenomenólogos, a estátua de Condillac, etc. Ora, esse postulado implícito ou explícito da filosofia e da psicologia moderna, não dialéticas, é simplesmente falso. Sua inexatidão se revela à mais simples observação empírica. Quase nenhuma ação humana tem por sujeito um indivíduo isolado. O sujeito da ação é um grupo
um nós, mesmo se a estrutura atual da sociedade, pelo fenômeno da reificação, tende a encobrir esse nós e a transformá-lo numa soma de várias individualidades distintas e fechadas umas às outras. Há entre os homens uma outra relação possível além da relação de sujeito a objeto ou de eu a tu. É uma relação de comunidade que chamaremos o nós, expressão de uma ação comum sobre um objeto físico ou social. É claro que na sociedade atual, cada indivíduo está engajado numa multiplicidade de ações comuns desse gênero, ações nas quais o grupo sujeito não é idêntico e que, tomando todas essas ações uma importância maior ou menor para o indivíduo, terão uma influência proporcional a esta importância sobre o conjunto de sua consciência e de seu comportamento. Esses grupos, sujeitos de ações comuns, podem ser associações econômicas ou profissionais, familiares, comunidades intelectuais ou religiosas, nacionais, etc. Tais grupos podem ser, enfim, e sobretudo, os grupos que nos parecem, pelas razões puramente positivas que expusemos em outro trabalho, os mais importantes para a vida e a criação intelectual e artística, as classes sociais. Essas classes são ligadas por um fundamento econômico que até hoje tem uma importância primordial para a vida ideológica dos homens, simplesmente porque os homens são obrigados a dedicar a maior parte de suas preocupações e de suas atividades a garantir sua existência e, quando se trata das classes dominantes, a conservação de seus privilégios, a gerência e ao aumento de sua fortuna. Os indivíduos podem, sem dúvida, já o dissemos mais acima em outro trabalho, separar seu pensamento e suas aspirações da atividade cotidiana deles. O fato fica excluído, portanto, quando se trata de grupos sociais. Para o grupo, a concordância entre o pensamento e o comportamento é rigorosa. A tese central do materialismo histórico se limita a afirmar essa concordância e a exigir que se lhe dê um conteúdo concreto até ao dia em que o homem chegará a se libertar de fato no plano do comportamento cotidiano de sua submissão às necessidades econômicas. Nem todos os grupos fundados sobre os interesses econômicos comuns, entretanto, constituem classes sociais. É preciso ainda que esses interesses estejam orientados para uma transformação global da estrutura social, ou pelas classes reacionárias para a manutenção global da estrutura presente, e que eles se exprimam, assim, no plano ideológico, por uma visão de conjunto do homem atual, de suas qualidades, de seus defeitos e por um ideal do que devem ser as relações do homem com os outros homens e com o universo na humanidade futura. Uma visão do mundo é precisamente esse conjunto de aspirações, de sentimentos e de ideias que reúne os membros de um grupo, mais frequentemente de uma classe social, e os opõe aos outros grupos. É, sem dúvida, uma esquematização, uma extrapolação do historiador, mas a extrapolação de uma tendência real entre os membros de um grupo no qual todos realizam esta consciência de classe de uma maneira mais ou menos consciente e coerente. Dizemos mais ou menos porque se um indivíduo só raramente tem uma consciência verdadeiramente completa da significação e da orientação de suas aspirações, de seus sentimentos, de seu comportamento, nem por isso ele deixa de ter uma consciência relativa. Só raramente indivíduos excepcionais atingem, ou pelo menos quase atingem, a coerência integral, na medida em que chegam a exprimi-la no plano conceitual ou imaginativo, serão filósofos ou escritores. E suas obras serão tanto mais importantes quanto mais se aproximarem da coerência esquemática de uma visão do mundo, quer dizer, do máximo de consciência possível do grupo social que exprimem. Essas poucas considerações já nos mostram em que uma concepção dialética da vida social difere das concepções tradicionais da psicologia e da filosofia. Por um lado, o indivíduo não aparece mais como um átomo que se opõe, enquanto eu isolado, aos outros homens e ao mundo físico, e por outro lado, a consciência coletiva não é mais uma entidade estática, supra-individual que se opõe do exterior aos indivíduos.
A consciência coletiva só existe nas consciências individuais, mas não é a soma destas. O próprio termo, aliás, é infeliz e se presta à confusão. Preferimos a ele o de consciência de grupo, acompanhado, sempre que possível, de sua especificação, consciência familiar, profissional, nacional, consciência de classe, etc. Esta última é a tendência comum dos sentimentos, aspirações e pensamentos dos membros da classe, tendência que se desenvolve precisamente a partir de uma situação econômica e social que engendra uma atividade da qual o sujeito é a comunidade, real ou virtual, constituída pela classe social. A tomada de consciência varia de um homem a outro e só atinge seu máximo em alguns indivíduos excepcionais ou na maioria dos membros do grupo em certas situações privilegiadas. Guerra para a consciência nacional, revolução para a consciência de classe, etc. Disso resulta que os indivíduos excepcionais exprimem a consciência coletiva melhor e de uma maneira mais precisa do que os outros membros do grupo, e disso resulta, por conseguinte, que é preciso inverter totalmente a maneira historiográfica tradicional de colocar o problema das relações entre o indivíduo e a sociedade. A título de exemplo, pergunta-se frequentemente em que medida Pascal era ou não jansenista. Mas não só aqueles que o afirmam, como também seus adversários estavam de acordo quanto à maneira de colocar a questão. Perguntar se Pascal era jansenista era, para uns como para os outros, perguntar em que medida seu pensamento era semelhante ou análogo ao de Arnaud, de Nicole e de outros jansenistas notórios. Parece-nos, ao contrário, que é preciso inverter o problema, estabelecendo em primeiro lugar o que é o jansenismo enquanto fenômeno social e ideológico, e em seguida o que seria o jansenismo inteiramente consequente, para julgar, enfim, em relação a esse jansenismo conceitual e esquemático, os escritos de Nicole, de Arnaud e de Pascal. Compreendê-los-emos, então, muito melhor em sua significação objetiva e também em suas limitações. E confirmar-se-á que Pascal, Racine e, em última análise, Barthes são, no plano ideológico e literário, os únicos jansenistas consequentes e que é, em relação à obra deles, que é preciso medir o jansenismo de Arnaud e de Nicole. Não será esse método arbitrário? Não poderíamos deixar de lado o jansenismo, Nicole, Arnaud e, sobretudo, o conceito de visão do mundo? Para essa pergunta, só conhecemos uma resposta. Um método se justifica na medida em que nos permita melhor conhecer as obras que nos propusemos estudar. No caso presente, os pensamentos de Pascal e as tragédias de Racine. Assim, eis-nos aqui de volta ao ponto de partida. Toda grande obra literária ou artística é expressão de uma visão do mundo, um fenômeno de consciência coletiva que alcança seu máximo de clareza conceitual ou sensível na consciência do pensador ou do poeta. Estes últimos a exprimem, por sua vez, na obra estudada pelo historiador que se serve do instrumento conceitual que é a visão do mundo, aplicada ao texto. Esta última lhe permite identificar a. O essencial nas obras estudadas por ele. B. A significação dos elementos parciais no conjunto da obra. Acrescentemos finalmente que o historiador da filosofia e da literatura deve estudar não só as visões do mundo, mas também e, sobretudo, suas expressões concretas. Quer dizer que, na medida de suas possibilidades, bem entendido, ele não deve se limitar, no estudo de uma obra, àquilo que explica essa ou aquela visão. Ele deve ainda se perguntar quais são as razões sociais ou individuais que fazem com que esta visão, que é um esquema geral, tenha sido expressa nessa obra, nesse lugar e nessa época, precisamente desta ou daquela maneira. Por outro lado, ele também não deve se contentar em constatar as inconsequências, os desvios que separam ainda a obra estudada de uma expressão coerente da visão do mundo que lhe corresponde. É claro que, para o historiador, a existência dessas inconsequências e desses desvios não constitui um fato simples, mas um problema que ele deve resolver
e cuja solução conduz, por vezes, aos fatores históricos e sociais, mas muito frequentemente conduz também aos fatores relevantes da biografia e da psicologia individual. Fatores que encontram aqui seu verdadeiro domínio privilegiado de aplicação. O acidental é uma realidade que o historiador não tem o direito de ignorar, mas que ele só pode compreender em relação à estrutura essencial do objeto estudado. Acrescentemos que o método do qual acabamos de traçar as linhas principais e que chamamos dialético já foi espontaneamente empregado, se não por historiadores profissionais da filosofia, pelo menos pelos próprios filósofos, quando queriam compreender o pensamento de seus predecessores. É o caso de Kant, que sabia muito bem e o dizia explicitamente que Hume não era rigorosamente um empirista e um cético, mas que discutia sua posição como se ele o fosse, porque por trás da obra individual ele queria atingir a doutrina filosófica, a visão do mundo, diríamos nós, que lhe dá sua significação. Do mesmo modo, no diálogo entre Pascal e o senhor de Sacy, que sendo uma transcrição de Fontaine, está provavelmente muito próximo do texto original. Encontramos duas deformações análogas. Pascal sabia, sem dúvida, que Montaigne não era rigorosa e unicamente um cético. Entretanto, ele o afirma aplicando o mesmo princípio implícito, porque se trata aqui também de encontrar posições filosóficas e não de fazer uma exegese filosófica. Do mesmo modo, nós o vemos atribuir a Montaigne a hipótese do gênio do mal, o que é filologicamente errado, mas filosoficamente justo, porque esta hipótese só era para Descartes, seu autor real, uma suposição provisória, destinada precisamente a resumir e a levar às últimas consequências a posição cética por ele em seguida refutada. Assim, o método, que consiste em ir do texto empírico imediato à visão conceitual imediata, para retornar em seguida à significação concreta do texto do qual se partiu, não é uma inovação do materialismo dialético. O grande mérito deste último método consiste, entretanto, no fato de ter trazido, pela integração do pensamento dos indivíduos ao conjunto da vida social e notadamente pela análise da função histórica das classes sociais, o fundamento positivo e científico do conceito de visão do mundo, retirando dele qualquer caráter arbitrário, especulativo e metafísico. Essas poucas páginas eram necessárias para destacar as linhas gerais do método que nos propusemos empregar em nosso estudo. Acrescentemos somente que as visões do mundo são a expressão psíquica da relação entre certos grupos humanos e seu meio social e natural, e seu número é, pelo menos para um longo período histórico, necessariamente limitado. Por múltiplas e variadas que sejam as situações históricas concretas, nem por isso as visões do mundo exprimem menos a reação de um grupo de seres relativamente constantes e essa multiplicidade de situações reais. A possibilidade de uma filosofia e de uma arte que guardem seu valor, além do lugar e da época em que nasceram, repousa precisamente sobre o fato de que elas exprimem sempre a situação histórica transposta para o plano dos grandes problemas fundamentais que são colocados pelas relações do homem com os outros homens e pelas relações do homem com o universo. Ora, o número de respostas humanamente coerentes a esse conjunto de problemas estando limitado pela própria estrutura da pessoa humana, cada uma dessas respostas corresponde a situações históricas diferentes e frequentemente contrárias. Isso explica, por um lado, os renascimentos que se produzem constantemente na história da arte e da filosofia, e, por outro lado, o fato de que a mesma visão pode, em séculos diferentes, ter uma função diferente, ser revolucionária, apologética, conservadora ou decadente. É claro que esta tipologia de um número limitado de visões do mundo só é válida quanto ao esquema essencial, quanto à resposta a um certo número de problemas fundamentais e quanto à importância atribuída a cada um deles no conjunto. Entretanto, quanto mais vamos do esquema geral da essência às manifestações empíricas,
mas os detalhes dessas manifestações estão ligados a situações históricas localizadas no tempo e no espaço, e mesmo a personalidade individual do pensador e do escritor. Os historiadores da filosofia estão no direito de aceitar a noção de platonismo, válida para Platão, Santo Agostinho, Descartes, etc. E pode-se da mesma maneira falar de misticismo, de empirismo, de racionalismo, de visão trágica, etc., com a condição de reencontrar, a partir dos traços gerais do platonismo, como visão do mundo e dos elementos comuns às situações históricas do quarto século a.C., do quarto século depois de Cristo e do século XVII, os traços específicos dessas três situações, a repercussão delas na obra dos três pensadores e, enfim, se esses historiadores quiserem ser completos, os elementos específicos da individualidade dos pensadores e a expressão deles na obra. Acrescentemos que a tipologia das visões do mundo, que nos parece ser a tarefa principal do historiador da filosofia e da arte, e que, uma vez estabelecida, será uma contribuição capital a toda a antropologia filosófica, ainda está apenas esboçada. Essa tipologia das visões do mundo será como os grandes sistemas físicos, aliás, o coroamento de uma longa série de estudos parciais que ela, por sua vez, esclarecerá e precisará. É entre esses estudos parciais e preparatórios que se insere o presente trabalho dedicado à visão trágica na obra de Pascal e Racine. E é por isso que, depois dessas linhas de introdução metodológica sobre as visões do mundo em geral, abordaremos nos capítulos seguintes o estudo da visão trágica, que será o instrumento conceitual do qual nos serviremos para compreender as obras que queremos estudar. Tradução de José Viana Conder.